Documento 106. Os níveis de realidade no universo. Não é suficiente que o mortal ascendente deva saber alguma coisa sobre as relações da deidade com a gênese e as manifestações da realidade cósmica. Ele deveria também compreender alguma coisa das relações existentes entre ele próprio e os inúmeros níveis das realidades existenciais e experienciais, das realidades potenciais e factuais. A orientação terrestre do homem, o seu discernimento cósmico e o seu direcionamento espiritual, todos se elevam mais por meio de uma compreensão melhor das realidades do universo e suas técnicas de interassociações, integração e unificação. O grande universo atual e o universo mestre que está surgindo são feitos de muitas formas e fases de realidade, as quais, por sua vez, existem em vários níveis de atividade funcional. Esses múltiplos existentes e latentes têm sido sugeridos previamente nestes documentos e agora passam a ser agrupados por conveniência conceitual nas categorias seguintes. 1. Finitos incompletos. Este é o status presente das criaturas ascendentes do grande universo, o estado presente dos mortais de Urântia. Esse nível abrange a existência da criatura desde os humanos planetários até os finalitores ou que atingiram o destino sem incluir estes últimos. Diz respeito aos universos desde os seus começos físicos até o estabelecimento em luz e vida, mas não inclui esse estágio. Esse nível constitui a periferia presente da atividade criativa no tempo e no espaço. Parece estar movendo-se para fora do paraíso, para o fechamento da presente idade do universo que irá testemunhar a realização do grande universo em luz e vida. E irá também e certamente testemunhar o surgimento de alguma nova ordem de crescimento, de desenvolvimento no primeiro nível do espaço exterior. 2. Finitos máximos. Este é o estado presente de todas as criaturas experienciais que atingiram o destino enquanto revelado dentro do escopo da presente idade do universo. Mesmo os universos podem atingir o máximo em status tanto espiritual quanto fisicamente. Mas o termo máximo é, em si mesmo, um termo relativo. Máximo em relação a quê? E aquilo que o máximo é, aparentemente o máximo final na presente idade do universo, pode não ser nada mais do que o verdadeiro começo em termos das idades futuras. Algumas fases de Avona parecem estar na ordem máxima. 3. Transcendentais. Este nível suprafinito antecedentemente segue uma progressão finita. Ele implica a gênese pré-finita dos começos finitos e a significância pós-finita de todos os fins aparentes finitos ou destinos. Grande parte do paraíso Avona parece ser da ordem transcendental. 4. Últimos. Este nível engloba o que for de significância para o nível do universo mestre e impinge-se ao nível do destino do universo mestre completo. O paraíso Avona, especialmente o circuito dos mundos do Pai, é, sob muitos pontos de vista, de significação última. 5. Coabsolutos. Este nível implica a projeção de experienciais em um campo de expressão criativa que é superior ao universo mestre. 6. Absolutos. Este nível conota a presença na eternidade dos 7 absolutos existenciais. Pode também englobar algum grau de realização associativa experiencial, no entanto, se assim for, ficamos sem entender como possa ser, talvez por intermédio de um contato potencial de personalidade. 7. Infinitude. Este nível é pré-existencial e pós-experiencial. A unidade inqualificável da infinitude é uma realidade hipotética, anterior a todos os começos e após todos os destinos. Esses níveis de realidade são símbolos do compromisso de conveniência da idade atual do universo e da perspectiva dos mortais. Há um sem número de outros modos de ver a realidade da perspectiva não mortal e do ponto de vista de outras idades do universo. Assim, deveria ser reconhecido que os conceitos aqui apresentados são inteiramente relativos, e relativos no sentido de serem condicionados e limitados. 1. Pelas limitações da linguagem dos mortais. 2. Pelas limitações da mente mortal. 3. Pelo desenvolvimento limitado dos 7 superuniversos.
4. Pela vossa ignorância dos 6 propósitos primordiais do desenvolvimento do superuniverso, no que não é pertinente à ascensão dos mortais ao paraíso. 5. Pela vossa incapacidade de compreender um ponto de vista da eternidade, ainda que de modo parcial. 6. Pela impossibilidade de retratar a evolução cósmica e o destino com relação a todas as idades do universo, e não apenas com respeito à idade presente do desdobrar evolucionário dos 7 superuniversos. 7. Pela incapacidade que qualquer criatura tem de captar o que realmente significam os pré-existenciais ou os pós-experienciais, aquilo que se situa antes dos começos e depois dos destinos. O crescimento da realidade é condicionado pelas circunstâncias das sucessivas idades universais. O universo central não passou por nenhuma alteração evolucionária na idade avonal, mas nas épocas presentes da idade do superuniverso, ele está passando por certas mudanças progressivas, induzidas em coordenação com os superuniversos evolucionários. Os 7 superuniversos, ora em evolução, atingirão, em algum momento, o status de estabelecidos em luz e vida. Atingirão o limite de crescimento na idade universal atual. Sem nenhuma dúvida, porém, a próxima idade, a idade do primeiro nível do espaço exterior, liberará os superuniversos das limitações do destino, próprias da idade atual. A repressão está se sobrepondo continuamente à fase do completar. Essas são algumas das limitações que encontramos ao tentar apresentar um conceito unificado do crescimento cósmico das coisas, dos significados e dos valores e das suas sínteses, em níveis sempre ascendentes de realidade. 1. A associação primária de funcionais finitos. As fases primárias da realidade finita, ou aquelas que têm origem no espírito, encontram a expressão imediata de personalidades perfeitas nos níveis da criatura e de criação perfeita de Avona nos níveis do universo. E até a deidade experiencial é assim expressa na pessoa espiritual de Deus, o Supremo, em Avona. Mas as fases secundárias do finito, que são evolucionárias, condicionadas pelo tempo e pela matéria, tornam-se cosmicamente integradas apenas em resultado do seu crescimento e realização. Todos os finitos secundários ou perfeccionantes finalmente estão para alcançar um nível igual àquele da perfeição primária, mas tal destino está sujeito à demora do tempo, a uma qualificação constitutiva superuniversal, que não é geneticamente encontrada na criação central. Sabemos da existência dos finitos terciários, mas a técnica da sua integração ainda é irrevelada. Essa demora superuniversal no tempo, esse obstáculo à realização da perfeição, permite à criatura participar do crescimento evolucionário e torna assim possível à criatura entrar em coparticipação junto com o Criador na evolução de si própria. E, durante esse tempo de crescimento expansivo, o incompleto é correlacionado ao perfeito por meio da ministração de Deus, o cétuplo. Deus, o cétuplo, significa o reconhecimento da parte da deidade do paraíso das barreiras do tempo nos universos evolucionários do espaço. Não importando quão afastada do paraíso, quão longe no espaço seja a origem de uma personalidade material com potencial de sobrevivência, Deus, o cétuplo, encontrar-se-á presente ali junto a ela e estará empenhado na ministração do amor e da misericórdia, da verdade, da beleza e da bondade para com essa criatura evolucionária incompleta e em luta. A ministração da divindade do cétuplo estende-se na direção interior por intermédio do Filho Eterno até o Pai do Paraíso e, na direção externa, por intermédio dos anciãos dos dias até os Pais dos universos, os Filhos Criadores. O homem, sendo pessoal e ascendendo por meio da progressão espiritual, encontra a divindade pessoal e espiritual da deidade cétupla. Mas há outras fases do cétuplo que não estão envolvidas com a progressão da personalidade. Os aspectos da divindade, desse agrupamento cétuplo de deidades, no presente estão integrados na ligação entre os 7 espíritos mestres e o agente conjunto, mas eles estão destinados a ser unificados eternamente na personalidade emergente do Ser Supremo.
As outras fases da deidade cétupla estão integradas de modos variados na idade atual do universo, mas todas estão destinadas do mesmo modo a ser unificadas no Supremo. O cétuplo, em todas as fases, é a fonte da unidade relativa da realidade funcional do presente grande universo. 2. A integração secundária finita suprema. Do mesmo modo que Deus, o cétuplo, coordena funcionalmente a evolução finita, o Ser Supremo finalmente sintetiza o alcançar do destino. O Ser Supremo é a culminância da deidade da evolução do grande universo, a evolução física em torno de um núcleo de espírito e a dominação final do núcleo do espírito sobre os âmbitos da evolução física que giram na circunvizinhança. E tudo isso acontece de acordo com os mandados da personalidade, a personalidade do paraíso no sentido mais elevado, a personalidade criadora no sentido universal, a personalidade mortal no sentido humano, a personalidade suprema no sentido da culminância ou do sentido experiencial totalizador. O conceito do Supremo deve proporcionar o reconhecimento diferencial da pessoa do espírito, do poder evolucionário e da síntese poder-personalidade, da unificação do poder evolucionário junto à personalidade espírito e o predomínio dessa personalidade espírito sobre o poder evolucionário. O espírito, em última análise, vem do paraíso através de Avona. A energia matéria parece evoluir nas profundezas do espaço e é organizada como força pelos filhos do Espírito Infinito, em conjunção com os filhos criadores de Deus. E tudo isso é experiencial. É uma transação no tempo e no espaço envolvendo uma ampla gama de seres vivos, incluindo mesmo as divindades criadoras e as criaturas evolucionárias. A mestria e o controle do poder por parte das divindades criadoras no grande universo expande-se lentamente para englobar o estabelecimento e a estabilização evolucionária das criações tempo-espaciais, e esse é o florescimento do poder experiencial de Deus, o cétuplo. Ele engloba toda a gama de realização da divindade no tempo e no espaço, desde os outorgamentos do ajustador do Pai Universal até as auto-outorgas de vida dos filhos do paraíso. Esse é o poder ganho, o poder demonstrado, o poder experiencial, o qual contrasta com o poder eterno, o poder incomensurável, o poder existencial das deidades do paraíso. Esse poder experiencial, advindo das realizações da divindade do próprio Deus, o cétuplo, manifesta as qualidades coesivas da divindade pela síntese, a totalização, como a força todo-poderosa do domínio experiencial alcançado nas criações em evolução. E essa força todo-poderosa encontra, por sua vez, a coesão da personalidade do espírito, na esfera piloto do cinturão externo dos mundos de Avona, em união com a personalidade espiritual da presença avonal de Deus, o Supremo. Assim, a deidade experiencial culmina a longa luta evolucionária, investindo o produto do poder tempo-espacial na presença espiritual e na personalidade divina residente na criação central. Assim, o Ser Supremo finalmente consegue abranger tudo, de todos os atributos de todas as coisas que evoluem no tempo e no espaço, dotando esses atributos com uma personalidade espiritual. E já que as criaturas, até mesmo as mortais, são personalidades que participam dessa transação grandiosa, elas certamente atingem a capacidade de conhecer o Supremo e de perceber o Supremo como filhos verdadeiros de tal deidade evolucionária. Micael de Nébadon é como o Pai do Paraíso, porque ele compartilha a perfeição do Pai do Paraíso. E, assim, os mortais evolucionários irão, em algum momento, atingir a semelhança com o Supremo Experiencial, pois eles irão verdadeiramente partilhar, junto com ele, da sua perfeição evolucionária. Deus, o Supremo, é experiencial, e assim ele é completamente experienciável. As realidades existenciais dos sete absolutos não são perceptíveis pela técnica da experiência. Apenas as realidades de personalidade do Pai, do Filho e do Espírito podem ser captadas pela personalidade da criatura finita na atitude de oração-adoração. A síntese poder-personalidade completa do Ser Supremo estará associada a toda a absolutez das várias triodidades que poderiam estar a ele associadas, e essa personalidade grandiosa, advinda da evolução, será atingível e compreensível experiencialmente por todas as personalidades finitas.
Quando os seres ascendentes atingirem o sétimo estágio postulado para a existência do espírito, eles irão experienciar nele a realização de um novo significado-valor da absolutez e da infinitude das trioidades, tal como foi revelado em níveis subabsolutos no Ser Supremo que é experienciável. Contudo, o alcance desses estágios de desenvolvimento máximo terá, provavelmente, que esperar o estabelecimento de todo o grande universo em luz e vida. 3. A associação terciária transcendental da realidade. Os arquitetos absonitos tornam possível o plano. Os criadores supremos trazem-no à existência. O Ser Supremo consumará sua plenitude tal como foi criado no tempo pelos criadores supremos e tal como foi previsto no espaço pelos arquitetos mestres. Durante a idade presente do universo, a coordenação administrativa do universo mestre é função dos arquitetos do universo mestre. O surgimento do Supremo Todo-Poderoso quando do término da idade presente do universo significará, todavia, que o finito evolucionário terá atingido o primeiro estágio do destino experiencial. Esse acontecimento certamente conduzirá ao funcionamento completo da primeira trindade experiencial, formada na união dos criadores supremos, do Ser Supremo e dos arquitetos do universo mestre. Essa trindade está destinada a efetivar o prosseguimento da integração evolucionária da criação mestra. A Trindade do Paraíso é verdadeiramente a Trindade da Infinitude, e provavelmente nenhuma Trindade pode ser infinita se não incluir essa Trindade original. A Trindade original é, contudo, a realização tornada possível da associação exclusiva das deidades absolutas. Os seres subabsolutos nada têm a ver com essa associação primordial. As trindades experienciais a apareceram subsequentemente, abrangem até mesmo as contribuições das personalidades das criaturas. Certamente, isso é verdade sobre a trindade última e a própria presença dos filhos criadores mestres em meio aos membros do Criador Supremo dentro dela indica a presença concomitante da experiência factual e autêntica da criatura no interior dessa associação de trindade. A primeira trindade experiencial proporciona a realização grupal de eventualidades últimas. As associações grupais estão capacitadas a antecipar e mesmo a transcender as capacidades individuais. E isso é verdade mesmo além do nível finito. Nas idades que virão, após os 7 superuniversos haverem sido estabelecidos em luz e vida, o corpo de finalidade estará promulgando, sem dúvida, os propósitos das deidades do paraíso, como eles foram ditados pela Trindade Última, e como foram unificados em poder-personalidade no Ser Supremo. Em todos os gigantescos desenvolvimentos universais da eternidade, passada e futura, nós detectamos a expansão dos elementos compreensíveis do Pai Universal. Como Eu Sou, filosoficamente nós postulamos a sua permeação na infinitude total. Mas nenhuma criatura é capaz de abarcar experiencialmente esse postulado. À medida que se expandem os universos e à medida que a gravidade e o amor estendem-se ao espaço que se organiza no tempo, somos capazes de compreender mais e mais sobre a primeira fonte centro. Nós observamos a ação da gravidade penetrando a presença espacial do absoluto inqualificável e detectamos as criaturas espirituais evoluindo e expandindo-se com a presença da divindade do absoluto da deidade, enquanto a evolução cósmica, tanto quanto a espiritual, está se unificando pela mente e pela experiência, nos níveis finitos da deidade como Ser Supremo e, em níveis transcendentais, estão se coordenando como a Trindade Última. 4. A integração quaternária última. No sentido último, a Trindade do Paraíso certamente coordena. No entanto, para esse fim, funciona como um absoluto que qualifica a si próprio. A Trindade última experiencial coordena o transcendental enquanto transcendental. No futuro eterno, essa trindade experiencial ativará ainda mais, por meio do aumento da unidade, a presença factualizante da deidade última. Enquanto a Trindade Última está destinada a coordenar a criação mestra, Deus, o Último, é o poder personalização transcendental para o qual está direcionado todo o universo mestre. A realização completa do Último implica o completar da criação do universo mestre e denota a emergência plena dessa deidade transcendental.
Que mudanças serão inauguradas pela emergência plena do último? Não sabemos, mas como agora o Supremo está presente espiritual e pessoalmente em Avona, do mesmo modo o último está presente ali, mas no sentido absonito e suprapessoal. E vós fostes informados da existência dos vice-regentes qualificados do último, embora não tenhais sido informados do paradeiro atual deles nem da sua função. Todavia, independentemente das repercussões administrativas que acompanham a emergência da deidade última, os valores pessoais da sua divindade transcendental serão experienciáveis por todas as personalidades que houverem sido participantes da factualização desse nível de deidade. A transcendência do finito pode conduzir apenas à realização última. Deus, o último, existe transcendendo o tempo e o espaço, contudo, é subabsoluto, não obstante a sua capacidade inerente para a associação funcional com os absolutos. 5. A associação coabsoluta ou de quinta fase. O último é o ápice da realidade transcendental, tanto quanto o supremo é a culmeira da realidade evolucionária experiencial. E a emergência factual dessas duas deidades experienciais lança a base da fundação para a segunda trindade experiencial. E esta é o absoluto da trindade, a união de Deus, o Supremo, de Deus, o Último, e do irrevelado consumador do destino do universo. E essa trindade tem capacidade teórica para ativar os absolutos da potencialidade, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. No entanto, a formação completa desse absoluto da trindade só poderia acontecer após a evolução completa de todo o universo mestre desde Avona até o quarto nível espacial, o mais externo. Deveria ficar claro que essas trindades experienciais são correlativas não apenas em relação às qualidades de personalidade da deidade experiencial, mas também quanto a todas as outras qualidades que não as pessoais que caracterizam a unidade de deidades alcançadas por elas. Conquanto essa apresentação trate primariamente das fases pessoais da unificação do cosmo, verdade é, contudo, que os aspectos impessoais do universo dos universos estejam do mesmo modo destinados a passar pela unificação, como é ilustrado pela síntese de poder-personalidade, ora encaminhando-se junto com a evolução do Ser Supremo. As qualidades pessoais de espírito do Supremo são inseparáveis das prerrogativas de poder do Todo-Poderoso, sendo ambas complementadas pelo potencial desconhecido da mente suprema. Nem pode Deus, o último, enquanto pessoa, ser considerado separadamente de aspectos outros além dos pessoais da deidade última. E, no nível absoluto, o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável são inseparáveis e indistinguíveis em presença do absoluto universal. As trindades são não pessoais, nelas próprias e por elas próprias, mas não contradizem a personalidade. Elas abrangem-na antes e correlacionam-na em um sentido coletivo com as funções impessoais. As trindades são, pois, sempre uma realidade da deidade, mas nunca uma realidade da personalidade. Os aspectos da personalidade de uma trindade são inerentes aos seus membros individuais e, enquanto pessoas individuais, eles não são aquela trindade. Apenas como um coletivo elas são a trindade, e assim é a trindade. Todavia, a trindade é sempre inclusiva de toda a deidade que ela engloba. A trindade é a unidade da deidade. Os três absolutos, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável, não são uma trindade, pois nenhum deles é deidade. Apenas o deificado pode vir a formar uma trindade. Todas as outras associações são triunidades ou triodidades. 6. A integração absoluta ou de sexta fase. O potencial atual do universo mestre dificilmente é absoluto, embora possa muito bem ser quase último, e nós consideramos impossível alcançar a revelação plena da significação absoluta de valores dentro do escopo de um cosmo subabsoluto. Nós encontramos, portanto, uma dificuldade considerável para tentar conceber uma expressão total das possibilidades sem limite dos três absolutos, ou mesmo para tentar visualizar uma personalização experiencial de Deus, o absoluto, no nível agora impessoal do absoluto da deidade.
O quadro espacial do universo mestre parece ser adequado para a factualização do Ser Supremo, para a formação e para a função plena da ultimidade da Trindade para a realização de Deus o Último, e mesmo para dar incipiência ao princípio do absoluto da Trindade. Entretanto, os nossos conceitos a respeito da função plena dessa segunda trindade experiencial parecem implicar alguma coisa para além mesmo de um universo mestre em ampla expansão. Ao admitirmos um cosmo infinito, algum cosmo ilimitado ultrapassando o universo mestre, e se concebermos que os desenvolvimentos finais do absoluto da Trindade acontecerão em um tal estágio superúltimo de ação, então torna-se possível conjecturar que a função completa do absoluto da Trindade alcançará a expressão final nas criações da infinitude e que consumará a factualização absoluta de todos os potenciais. A integração e a associação dos segmentos da realidade que se estão ampliando sempre aproximar-se-ão de uma absolutez de status proporcional à inclusão de toda a realidade dentro dos segmentos assim associados. Em outros termos, o absoluto da Trindade, como implica o seu nome, é realmente absoluto na sua função total. Não sabemos como uma função absoluta pode ter a sua expressão total em uma base qualificadamente limitada ou restrita de qualquer modo. Por isso, devemos assumir que qualquer função de totalidade como essa será incondicionada em potencial. E pareceria ainda que o incondicionado seria ilimitado também, ao menos de um ponto de vista qualitativo, embora não estejamos tão seguros quanto a tais relações quantitativas. Entretanto, estamos certos quanto ao seguinte: enquanto a trindade existencial do paraíso é infinita, e enquanto a ultimidade da trindade experiencial é subinfinita, o absoluto da trindade não é tão fácil de se classificar. Embora seja experiencial, pela sua gênese e constituição, ele definitivamente impinge-se aos absolutos existenciais de potencialidade. Ainda que seja de pouco proveito para a mente humana buscar compreender conceitos tão longínquos e supra-humanos, nós sugeriríamos que a ação do absoluto da Trindade na eternidade fosse pensada como culminando em alguma espécie de experiencialização dos absolutos da potencialidade. Isso pareceria ser uma conclusão razoável a respeito do absoluto universal, se não sobre o absoluto inqualificável. Ao menos sabemos que o absoluto universal não apenas é estático e potencial, mas que é também associativo no sentido total que essas palavras conferem à deidade. No entanto, a respeito dos valores concebíveis da divindade e da personalidade, os acontecimentos nessa conjectura implicam a personalização do absoluto da deidade e o surgimento dos valores suprapessoais e dos significados ultrapessoais inerentes ao completar da personalidade de Deus o absoluto, a terceira e última das deidades experienciais. 7. A finalidade do destino. Algumas das dificuldades para formar conceitos sobre a integração da realidade infinita são inerentes ao fato de que todas essas ideias abrangem algo da finalidade do desenvolvimento universal, alguma espécie de realização experiencial de tudo o que poderia um dia existir. E é inconcebível que a infinitude quantitativa pudesse jamais ser completamente realizada em finalidade. Dos absolutos potenciais, algumas possibilidades devem sempre permanecer inexploradas, pois nenhuma quantidade de desenvolvimento experiencial poderia jamais exauri-las. A eternidade mesma, embora seja absoluta, não é mais do que absoluta. Mesmo uma tentativa de conceituar a integração final torna-se inseparável das fruições da eternidade inqualificável e é, portanto, praticamente não realizável em qualquer tempo futuro concebível. O destino está estabelecido pelo ato volitivo das deidades que constituem a Trindade do Paraíso. O destino está estabelecido nas vastidões dos três grandes potenciais, cuja absolutez engloba as possibilidades de todo desenvolvimento futuro. O destino é consumado, provavelmente por um ato do consumador do destino do universo, e esse ato está provavelmente envolvido com o Supremo e o Último no absoluto da Trindade.
Qualquer destino experiencial pode ser compreendido parcialmente, ao menos pelas criaturas que o experienciam, mas um destino que se impinge aos infinitos existenciais dificilmente é compreensível. O destino da finalidade é uma realização existencial experiencial que parece envolver o absoluto da deidade. Contudo, o absoluto da deidade mantém-se em uma relação de eternidade com o absoluto inqualificável em virtude do absoluto universal, e esses três absolutos de possibilidades experienciais de fato são existenciais e mais são ilimitados, fora do tempo e do espaço e sem fronteiras, e são incomensuráveis, verdadeiramente infinitos. A improbabilidade de alcançar a meta, contudo, não impede a cogitação filosófica sobre esses destinos hipotéticos. A factualização do absoluto da deidade como um Deus absoluto, alcançável, pode ser de realização impossível praticamente. Entretanto, a fruição dessa finalidade permanece como uma possibilidade teórica. O envolvimento do absoluto inqualificável em algum cosmo infinito inconcebível pode ser incomensuravelmente remoto no futuro da eternidade sem fim, mas essa hipótese é válida apesar disso. Os seres mortais, moronciais, espirituais, finalitores, transcendentais e outros, bem como os próprios universos e todas as outras fases da realidade, certamente têm um destino final, em potencial que é absoluto em valor. Mas duvidamos que qualquer ser ou universo jamais alcance completamente a todos dentre os aspectos desse destino. Não importa o quanto possais crescer na compreensão que tendes do Pai, a vossa mente estará sempre confusa com a infinitude revelada do Pai Eu Sou, cuja vastidão inexplorada permanecerá sempre insondável e incompreensível em todos os ciclos da eternidade. Não importa o quanto de Deus vós podeis alcançar, muito mais restará dele ainda, de cuja existência vós nem mesmo suspeitais. E, pois, nós acreditamos que isso é tão verdade em níveis transcendentais quanto o é nos domínios da existência finita, a busca de Deus é infindável. Essa incapacidade de alcançar a Deus em um sentido final não deveria, de nenhum modo, desencorajar as criaturas do universo. De fato, vós podeis atingir e alcançareis os níveis da deidade do sétuplo, do supremo e do último. E isso significa para vós o que a realização infinita de Deus o Pai significa para o Filho eterno e para o agente conjunto no seu estado absoluto de existência na eternidade. Longe de atormentar a criatura, a infinitude de Deus deveria ser a suprema segurança de que, em todo o futuro sem fim, uma personalidade ascendente terá sempre diante de si as possibilidades de desenvolvimento de personalidade e de associação com a deidade, que nem mesmo a eternidade irá exaurir ou terminar. Para as criaturas finitas do grande universo, o conceito do universo mestre parece ser quase infinito, mas, sem dúvida, os seus arquitetos absonitos percebem a sua ligação ao futuro e aos desenvolvimentos inimagináveis dentro do Eu Sou, que não tem fim. Mesmo o espaço em si não é senão uma condição última, uma condição de qualificação dentro da absolutez relativa das zonas quietas do interespaço intermediário. Em um momento inconcebivelmente distante, na eternidade futura, do completar final de todo o universo mestre, não há dúvida de que todos nós olharemos para o passado de toda a sua história como se fora apenas o começo, simplesmente a criação de certas fundações finitas e transcendentais para uma metamorfose ainda maior e mais encantadora na infinitude inexplorada. Nesse momento da eternidade futura, o universo mestre ainda parecerá jovem. De fato, será sempre jovem, em face das possibilidades sem limites da eternidade que nunca terá fim. A improbabilidade de alcançar-se o destino infinito em nada impede que ideias sejam alimentadas sobre esse destino, e não hesitamos em dizer que, ainda que os três absolutos potenciais não possam jamais ser completamente factualizados, ainda seria possível conceber a integração final da realidade total. Essa realização de desenvolvimento é pregada sobre a factualização completa do absoluto inqualificável, do absoluto universal e do absoluto da deidade, três potencialidades cuja união constitui a latência do Eu Sou, das realidades suspensas da eternidade, das possibilidades irrealizadas de todo o futuro e mais.
Tais eventualidades são bastante remotas, e isso é o mínimo que se pode dizer. Contudo, nos mecanismos, nas personalidades e nas associações das três trindades, acreditamos detectar a possibilidade teórica da reunião de 7 fases absolutas do Pai Eu Sou. E isso coloca-nos frente ao conceito da trindade tríplice, englobando a trindade do paraíso de status existencial e as duas trindades que surgem subsequentemente de natureza e de origem experiencial. 8. A trindade das trindades. A natureza da trindade das trindades é difícil de retratar para a mente humana. É a soma factual da totalidade da infinitude experiencial, como esta se encontra manifestada em uma infinitude teórica de realização na eternidade. Na trindade das trindades, a infinitude experiencial alcança a identidade com o infinito existencial, e ambos são como um no Eu Sou pré-experiencial e pré-existencial. A trindade das trindades é a expressão final de tudo que está implicado nas 15 triunidades e triodidades associadas. As finalidades são de compreensão difícil para os seres relativos, sejam elas existenciais ou experienciais, e por isso elas devem ser sempre apresentadas como relatividades. A trindade das trindades existe em várias fases. Contém possibilidades, probabilidades e inevitabilidades que desconcertam a imaginação de seres muito acima mesmo do nível humano. Tem implicações que são provavelmente inesperadas pelos filósofos celestes, pois as implicações que geram estão nas triunidades, e, em última análise, as triunidades são impenetráveis. Há um certo número de modos pelos quais a trindade das trindades pode ser retratada. Nós escolhemos apresentar o conceito em 3 níveis que são os descritos a seguir. 1. O nível das 3 trindades. 2. O nível da deidade experiencial. 3. O nível do Eu Sou. Esses níveis são crescentes em unificação. De fato, a trindade das trindades é o primeiro nível, enquanto o segundo e terceiro níveis são uma unificação derivada do primeiro. O primeiro nível, neste nível inicial de associação, acredita-se que as 3 trindades funcionem de modo perfeitamente sincronizado, embora sejam agrupamentos distintos de personalidades da deidade. 1. A trindade do paraíso, a associação das 3 deidades do paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito. Deveria ser lembrado que a trindade do paraíso implica uma função tríplice, uma função absoluta, uma função transcendental, a trindade da ultimidade, e uma função finita, a trindade da supremacia. A trindade do paraíso é, em todo e qualquer tempo, todas e quaisquer uma delas. 2. A trindade última. Esta é a associação dos Criadores Supremos de Deus o Supremo e dos arquitetos do Universo Mestre, conquanto seja esta uma apresentação adequada de aspectos da divindade dessa trindade, deveria ficar registrado que há outras fases dessa trindade que, contudo, parecem estar perfeitamente coordenadas com os aspectos da divindade. 3. A trindade absoluta. Esta vendo o agrupamento de Deus o Supremo, de Deus o Último e do Consumador do destino do universo, no que concerne a todos os valores da divindade. Certas outras fases desse grupo trino têm a ver com valores outros que não os da divindade no cosmo em expansão. Contudo, estes se estão unificando com as fases da divindade, exatamente como os aspectos do poder e da personalidade das deidades experienciais estão agora no processo de síntese experiencial. A associação dessas 3 trindades na trindade das trindades proporciona uma possível integração ilimitada da realidade. Esse agrupamento tem causas, atividades intermediárias e efeitos finais. Tem iniciadores, realizadores e consumadores. Tem começos, existências e destinos. A coparticipação do Pai-Filho tornou-se do Filho-Espírito e então Espírito Supremo e depois Supremo Último e Último Absoluto, indo mesmo até o Absoluto e ao Pai Infinito, o completar do ciclo da realidade.
Do mesmo modo, em outras fases não tão imediatamente envolvidas com a divindade e a personalidade, a primeira fonte-centro autorrealiza a ilimitabilidade da realidade em torno do círculo da eternidade, desde a absolutez da autoexistência, passando pela autorrevelação infindável até a finalidade de autorrealização, do absoluto dos existenciais à finalidade dos experienciais. O segundo nível, a coordenação das três trindades, envolve inevitavelmente a união associativa das deidades experienciais geneticamente associadas a essas trindades. A natureza desse segundo nível tem sido algumas vezes apresentada como se segue. 1. O Supremo. Esta é a deidade consequência da unidade da Trindade do Paraíso na ligação experiencial com os filhos criadores criativos das deidades do Paraíso. O Supremo é a deidade da incorporação da realização completa do primeiro estágio da evolução finita. 2. O Último. Esta é a deidade consequência da unidade da segunda trindade, tornada possível a personificação transcendental e absoluta da divindade. O último consiste de uma unidade considerada, de modos variáveis, de muitas qualidades e, para a concepção humana dele, seria bom incluir, ao menos, aquelas fases da ultimidade que geram o controle, que são pessoalmente experienciáveis e que geram tensões unificadoras. Mas há muitos outros aspectos irrevelados da deidade factualizada. Embora sejam comparáveis, o último e o supremo não são idênticos, e o último não é uma mera amplificação do supremo. 3. O absoluto. Muitas são as teorias sustentadas quanto ao caráter do terceiro membro do segundo nível da Trindade das Trindades. Deus, o Absoluto, está indubitavelmente envolvido nessa associação como a personalidade e consequência da função final do Absoluto da Trindade, e o Absoluto da Deidade ainda é uma realidade existencial com status de eternidade. A dificuldade de conceituar esse terceiro membro é inerente ao fato de que a pressuposição de tal participação como membro realmente implique um único absoluto. Teoricamente, se esse evento pudesse realizar-se, deveríamos testemunhar a unificação experiencial dos três absolutos como um. E foi-nos ensinado que na infinitude e existencialmente existe um absoluto. Conquanto esteja menos claro quanto a quem possa ser esse terceiro membro, é postulado sempre que ele pode consistir no absoluto da deidade, no absoluto universal e no absoluto inqualificável, em alguma forma de ligação inimaginada e de manifestação cósmica. Certamente, a Trindade das Trindades dificilmente poderia atingir a função completa sem a plena unificação dos três absolutos, e os três absolutos dificilmente podem ser unificados sem a completa realização de todos os potenciais infinitos. Caso o terceiro membro da Trindade das Trindades seja concebido como sendo o absoluto universal, provavelmente isso irá representar um mínimo de distorção da verdade, posto que esse conceito vê o universal não apenas como estático e potencial, mas também como associativo. Contudo, nós ainda não percebemos a relação com os aspectos criativos e evolucionários da função da deidade total. Embora seja difícil de se ter um conceito completo sobre a Trindade das Trindades, um conceito limitado não seria tão difícil. Se o segundo nível da Trindade das Trindades for concebido como essencialmente pessoal, torna-se bastante possível postular a união de Deus, o Supremo, de Deus, o Último e de Deus, o Absoluto, como a repercussão pessoal da união das trindades pessoais que são ancestrais dessas deidades experienciais. Arriscamo-nos a emitir a opinião de que essas três deidades experienciais certamente unificar-se-ão no segundo nível por consequência direta da unidade crescente das suas trindades ancestrais e causadoras que constituem o nível primeiro. O primeiro nível consiste de três trindades. O segundo nível existe como a associação das personalidades da deidade, compreendendo as personalidades evoluídas experienciais, factualizadas experienciais e existenciais experienciais. E, independentemente de qualquer dificuldade conceitual na compreensão da Trindade das Trindades completa, a associação pessoal dessas três deidades no segundo nível tornou-se manifesta, para a nossa própria idade universal, no fenômeno da deificação de Majeston, que foi factualizado nesse segundo nível pelo absoluto da deidade, atuando por intermédio do último em resposta ao mandado criador inicial do Ser Supremo.
O terceiro nível, para uma hipótese inqualificável do segundo nível da trindade das trindades, fica abrangida a correlação entre todas as fases de todas as espécies de realidade que existem ou existiram ou poderiam existir no conjunto global da infinitude. O Ser Supremo é não apenas espírito, mas é também mente, poder e experiência. O último é tudo isso e muito mais, pois, enquanto é o conceito conjunto da unicidade do absoluto da deidade, do absoluto universal e do absoluto inqualificável, fica incluída a finalidade absoluta de toda compreensão de realização. Na união do Supremo, do Último e do Absoluto completo, poderia ocorrer a reconstituição funcional desses aspectos da infinitude que foram originalmente segmentados pelo Eu Sou e que resultaram no aparecimento dos 7 absolutos da infinitude. Embora os filósofos do universo considerem esta como sendo uma probabilidade bastante remota, nós frequentemente ainda fazemos a seguinte pergunta: se o segundo nível da Trindade das Trindades pudesse algum dia atingir a unidade trinitária, o que então sucederia em consequência dessa unidade da deidade? Não sabemos, mas confiamos na suposição de que conduziria diretamente à compreensão do Eu Sou como um experiencial alcançável. Do ponto de vista dos seres pessoais, poderia significar que o incognoscível Eu Sou se houvesse tornado experienciável como Pai infinito. O que esses destinos absolutos poderiam significar de um ponto de vista não pessoal seria uma outra questão, a qual possivelmente apenas a eternidade poderá esclarecer. Ao vermos, porém, essas eventualidades remotas, deduzimos, enquanto criaturas pessoais, que o destino final de todas as personalidades seja, afinal, conhecer plenamente o Pai universal de todas essas mesmas personalidades. Enquanto, filosoficamente, nós concebemos o Eu Sou na eternidade passada, ele está só, não há ninguém ao lado dele. Se olharmos para a eternidade futura, possivelmente não veremos que o Eu Sou possa mudar como um existencial, mas estamos inclinados a prever uma vasta diferença experiencial. Esse conceito do Eu Sou implica a autocompreensão plena. Ele abrange aquela galáxia ilimitada de personalidades que se fizeram participantes voluntárias da autorrevelação do Eu Sou e que permanecerão eternamente como partes volitivas absolutas da totalidade da infinitude, filhos da finalidade do Pai absoluto. 9. A unificação existencial infinita. No conceito da Trindade das Trindades, postulamos a unificação experiencial possível da realidade ilimitada e, algumas vezes, cogitamos de que tudo isso possa acontecer no distanciamento superremoto da eternidade. Há, no entanto, uma unificação factual presente de infinitude nessa mesma idade, tanto quanto em todas as idades passadas e futuras do universo. Tal unificação é existencial na Trindade do Paraíso. A unificação da infinitude como realidade experiencial é inconcebivelmente remota, mas uma unidade inqualificável da infinitude domina agora o momento presente da existência no universo, unindo e unificando as divergências de toda a realidade com uma majestade existencial que é absoluta. Quando as criaturas finitas tentam conceber a unificação infinita nos níveis da finalidade da eternidade consumada, elas se veem face a face com as limitações do intelecto inerentes à existência finita delas. O tempo, o espaço e a experiência são limitações para os conceitos que as criaturas conseguem e podem formar. E ainda sem o tempo, apartadas do espaço e afora a experiência, nenhuma criatura poderia nem mesmo ter uma compreensão limitada da realidade do universo. Sem a sensibilidade para o tempo, provavelmente nenhuma criatura evolucionária poderia perceber as relações de sequência. Sem a percepção espacial, nenhuma criatura poderia conceber as relações de simultaneidade. Sem a experiência, a criatura evolucionária não poderia nem existir. Apenas os 7 absolutos da infinitude realmente transcendem a experiência, e mesmo eles podem ser experienciais em certas fases. O tempo, o espaço e a experiência são os grandes auxiliares do homem em uma percepção relativa da realidade, mas são também os obstáculos mais formidáveis à sua percepção completa da realidade.
Os mortais e muitas outras criaturas do universo julgam necessário pensar nos potenciais como sendo factualizados no espaço e evoluindo na fruição do tempo. Mas todo esse processo é um fenômeno tempo-espacial que, em verdade, não acontece no paraíso nem na eternidade. No nível absoluto, não há o tempo nem o espaço. Nesse nível, todos os potenciais podem ser percebidos como factuais. O conceito da unificação de toda a realidade, estando ela nesta ou em qualquer outra idade do universo, é basicamente duplo, existencial e experiencial. Tal unidade está em processo de realização experiencial na Trindade das Trindades. Mas o grau da factualização aparente dessa trindade tríplice é diretamente proporcional ao desaparecimento das qualificações e das imperfeições da realidade no cosmo. No entanto, a integração total da realidade está inqualificável, eterna e existencialmente presente na Trindade do Paraíso, no interior da qual, mesmo neste momento, no universo, a realidade infinita está absolutamente unificada. O paradoxo criado pelo ponto de vista experiencial e pelo existencial é inevitável, e é, em parte, baseado no fato de que a Trindade do Paraíso e a Trindade das Trindades constituem, cada uma relação de eternidade, as quais os mortais apenas podem perceber como relatividades tempo-espaciais. O conceito humano da factualização gradual experiencial da Trindade das Trindades, o ponto de vista do tempo, deve ser suplementado pelo postulado adicional de que essa é já uma factualização, o ponto de vista da eternidade. Como, porém, podem ser conciliados esses dois pontos de vista? Para os mortais finitos, sugerimos a aceitação da verdade de que a Trindade do Paraíso seja a unificação existencial da infinitude, de que a incapacidade de detectar a presença factual e a manifestação completa da Trindade das Trindades experiencial seja devida, em parte, à distorção recíproca causada. 1. Pelo ponto de vista humano limitado, pela incapacidade de compreender o conceito da eternidade irrestrita. 2. Pelo status humano de imperfeição, pelo distanciamento humano do nível absoluto dos experienciais. 3. Pelo propósito da existência humana, pelo fato de que a humanidade está destinada a evoluir pela técnica da experiência e que, inerentemente e pela sua constituição, por isso deva ser dependente da experiência. Apenas um absoluto pode ser tanto existencial quanto experiencial. O Pai universal na Trindade do Paraíso é o Eu Sou da Trindade das Trindades, e são as limitações finitas que impedem que o Pai seja experienciado enquanto infinito. O conceito do Eu Sou existencial solitário pré-trinitário e não alcançável é o postulado do Eu Sou experiencial pós-trinitário e alcançável na Trindade das Trindades são uma única e a mesma hipótese. Nenhuma mudança de fato aconteceu no infinito. Todos os desenvolvimentos aparentes são devidos às capacidades crescentes para a recepção da realidade e para a apreciação cósmica. O Eu Sou, na análise final, deve existir antes de todos os existenciais e após todos os experienciais. Conquanto essas ideias possam não esclarecer os paradoxos da eternidade e da infinitude dentro da mente humana, deveriam ao menos estimular os intelectos finitos a se atracar de novo a esses problemas sem fim, problemas que continuarão a intrigar-vos seja em Salvington, seja mais tarde como finalitores e durante o futuro sem fim das vossas carreiras eternas nos universos em ampla expansão. Mais cedo ou mais tarde, todas as personalidades do universo começam a compreender a realidade de que a busca final da eternidade é a exploração sem fim da infinitude, na viagem que nunca acaba da descoberta da absolutez da primeira fonte centro. Mais cedo ou mais tarde, tornamo-nos todos cientes de que o crescimento de todas as criaturas é proporcional à identificação com o Pai. Chegamos ao entendimento de que viver a vontade de Deus é o passaporte eterno para a possibilidade infindável da própria infinitude. Os mortais compreenderão em algum momento que o êxito na busca do infinito é diretamente proporcional ao grau atingido de semelhança com o Pai, e que nesta idade do universo as realidades do Pai são reveladas dentro das qualidades da divindade. E que as criaturas do universo apropriam-se dessas qualidades da divindade pessoalmente na experiência de viver divinamente, e viver divinamente significa de fato viver a vontade de Deus.
Para as criaturas materiais, evolucionárias e finitas, uma vida baseada em viver a vontade do Pai conduzirá diretamente ao alcance realizado da supremacia do espírito na arena da personalidade e conduz essas criaturas a estarem um passo mais próximo de realizar a compreensão do Pai infinito. Essa vida dedicada ao Pai é baseada na verdade, é sensível à beleza e dominada pela bondade. E essa pessoa conhecedora de Deus está interiormente iluminada pela adoração e externamente devotada, com todo o poder do seu coração, ao serviço da fraternidade universal de todas as personalidades, serviço este de ministração repleto de misericórdia e motivada pelo amor. E, ao mesmo tempo, todas essas qualidades de vida unificam-se na personalidade que evolui até níveis sempre ascendentes de sabedoria cósmica, de autorrealização, de encontro com Deus e de adoração do Pai. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon.